Vamos lá para mais um vídeo. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero já dar início agradecendo a você que tem se inscrito no meu canal, dado o seu like, a sua curtida, né? Comentado e também compartilhado. Gente, o compartilhamento é algo fundamental. Como eu sempre digo, esse canal meu não é monetizado, porém esse conteúdo, se você acha relevante, encaminhe nas redes sociais, no grupo de WhatsApp, no seu status, para que as pessoas venham tomar conhecimento do conteúdo que você dá relevância. Eu te agradeço pelo teu carinho, pelos teus comentários. Todos vocês que têm comentado no nosso vídeo, a gente, na medida do possível, se esforça para estar respondendo todo mundo, tá? Mas vamos lá direto para o assunto. O assunto desse vídeo é a questão de batismo. E aí, meu batismo é válido, não é? Uns ficam na dúvida, será que eu me rebatizo? Ah, na igreja que eu estou indo agora, ela é uma igreja bíblica, mas eles não aceitam o batismo da congregação cristã no Brasil. E aí, o que eu faço? Eu me batizo de novo ou não? Isso é uma análise que você tem que fazer consigo mesmo e ser muito sincero quanto a ela. Porém, eu quero, com esse vídeo, te auxiliar a tomar essa decisão, tá bom? Então vamos lá. Eu peço que você abra em Atos 19, 1 a 7. Você vai fazer a leitura lá em Atos 19, o versículo é 1 ao 7. E lá está muito claro, eu estou colocando aqui na tela, você pode pausar e ler, que aqueles homens foram rebatizados. E em qual batismo eles haviam sido batizados? No batismo de João. Então vamos analisar como que era o batismo de João. O batismo de João você vai encontrar em Mateus 3, Marcos 1, Lucas 3 e também João 3. Todos esses locais que eu estou citando aqui, faça a leitura com calma e analise como era a pregação de João Batista. Uma coisa que você vai notar é que ela era muito repetitiva. Ele pregava as mesmas coisas, mas não se cansava, assim como o apóstolo Paulo falou, né? Não vos canso de dizer-vos as mesmas coisas. E ele bem dizia que ele não era o Cristo, mas ele anunciava um que viria depois. Então muitos foram batizados sem nem mesmo conhecer Jesus, sem nem mesmo saber quem Jesus era. Mas ele sempre dizia: tá para vir um aí que eu não sou digno nem de desatar a correia das alparcas. E quando veio aquele até ele, ele ficou maravilhado, não queria até batizá-lo, porém ele disse: não, João, deixa para que tudo se cumpra. Nem mesmo Jesus se autobatizou, para que você entenda que nós precisamos ser batizados por alguém. Então isso fica de uma lição para nós. Jesus ele não precisava ser batizado, mas ali ele deu um exemplo. E naquele momento maravilhoso nós vimos o Pai, o Filho e o Espírito Santo se manifestar no mesmo local. O Filho sendo batizado, o Espírito Santo em forma como uma pomba corpórea sobre a cabeça dele desceu, e o Pai bradando com uma voz do céu que dizia: este é meu Filho amado em quem me comprazo. Glória a Deus. João teve a certeza de que aquele homem de fato era o Cristo. E aí ele começou a anunciar que aquele era de quem ele tanto falava. E muitos foram após ele. Quando os discípulos que ficaram com João começaram a ver que os discípulos de Jesus também batizavam, sendo que Jesus mesmo não batizava. Isso fica muito claro em João 4, no versículo 2. Lá fica muito claro que Jesus mesmo ele não batizava, mas os seus discípulos. Então essa coisa de que tem que ser o maior ali, tem que ser o mais velho, essa coisa de ficar honrando, isso não tem nada a ver, meu irmão. Cristo, em Marcos 16 e em Mateus 28, ele manda a todos nós irmos, nós que somos discípulos, nós devemos ir por todo mundo anunciando o evangelho. Está mais bonito ainda no versículo 20, porque ele diz que nós devemos ensinar, ensinando as nações e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nome do Filho qual é? Yeshua, Jesus. Nós no português chamamos ele de Jesus, no inglês, Jesus, no italiano, Gesù, no espanhol, e assim vai. Cada língua tem uma maneira de chamar Jesus. Nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ah, irmão, mas no Novo Testamento lá, eles falam que tem que ser batizado em nome do Senhor Jesus. Tudo bem, mas quem é o Filho? Agora, só porque a tradução está Jesus lá, então não está valendo o batismo das pessoas que foram batizadas em nome do Senhor Jesus? Teria que falar Yeshua? Não, por isso Jesus mesmo ele já determinou. Eu só estou falando isso, gente, porque existe um argumento dentro da CCB que o batismo da CCB é válido porque eles batizam em nome do Senhor Jesus e outros lugares não. Mas vamos lá, né? Então, se fosse o nome que valesse, então eles deveriam citar o verdadeiro nome de Jesus, né? Porém, nós sabemos que isso aí é picuinha, isso aí são coisas de sectários, pessoas que infelizmente não nasceram de novo.
Mas vamos voltar para o nosso assunto aqui para não se desviar. Em João 3:23, está claro que João ele não só batizava no Jordão, ele batizou em Enom e em qualquer porção de muitas águas. Os discípulos de Cristo da mesma forma, onde eles estavam, que tinha água, eles batizavam. Então o que nós entendemos? Que num batismo tem que ter o quê? Água. Essa água faz algo na vida de alguém? Não, ela não tem poder de perdoar pecado nenhum. E simplesmente se você toma um banho ou se batiza sem compreender o evangelho, você só se molhou. Ou molhou a cabeça, ou molhou o corpo inteiro, independente de como foi a forma de ser batizado, se foi numa vasca, se foi numa banheira, se foi num rio, se foi numa porção de água, ou numa poça, né, como nós vemos também no Novo Testamento. Então, assim, não importa. Qual que é o importante? O que o eunuco falou para Filipe quando ele creu no evangelho que Filipe pregou para ele? Olha, eis aí a água, que me impede de ser batizado? O que Filipe responde para ele? Eu vou colocar o versículo aqui, olha que coisa mais linda. É listo, se. Qual que é o se? É listo, eu posso te batizar, se. E quem era Filipe? Meu irmão, então a gente não tem que ter essa ideia de que não, tem que ser fulano, tem que ser ciclano, e aí começa essa vaidade, e começa a entrar esse sentimento de que um é superior do que o outro, essa disparidade. Jesus sendo maior, ele não batizava. Em João 4, capítulo 2, os discípulos eram menores, em teoria, e eles que faziam o batismo. Ah, não, mas é que Jesus não queria gerar uma idolatria. Tudo bem. E o apóstolo Paulo? O apóstolo Pedro batizava as almas, os demais batizavam também, mas Paulo ele evitava fazer batismo, ele deixava para outros batizar. Ele não tinha esse apego em achar que, o meu batismo, porque independente de quem faz o teu batismo, meu irmão, o que importa é se você ouviu o evangelho e creu. Então eu estou repetindo isso, eu vou continuar repetindo isso ao longo do vídeo. Me prova isso então, irmão. 1 Coríntios 1:17. Está muito claro que Paulo ele não batizava. Poucos ele batizou. Não que ele não podia batizar. Cristo havia enviado ele a evangelizar, mas não que ele não pudesse batizar. Se ele estava evangelizando, só tinha ele batizava ele mesmo, ele batizava aquelas pessoas. Isso não é um problema, não é uma problemática dentro da palavra de Deus. É muito claro, mas, nós sabemos que tem igrejas que vão criando. Enfim, vamos voltar aqui para o nosso ensino, para o nosso estudo. Então nós vimos um certo padrão nas pregações de João Batista. Eram sempre iguais e ele usava o que a Escritura falava de Isaías. Olha que coisa mais linda. Mas não é uma revelação, então não é uma coisa nova? Não, ele pregava as mesmas coisas, ele levava o povo ao arrependimento, ele mostrava o santo, o profano, o povo se convertia como? Eles entravam um espírito neles, começavam a chorar, começavam a falar alguma coisa. Não, eles simplesmente compreendiam o quanto eles eram pecadores, o quanto eles eram necessitados de um Salvador. O trabalho de João Batista foi preparar o caminho para o Senhor. Quando Jesus veio, ele colocou todos debaixo do pecado. E essa compreensão nós temos melhor no livro de Romanos. Fica muito claro que Deus coloca todo homem, toda mulher, toda criatura, todo ser humano debaixo do pecado, necessitados de Salvador. Jesus mesmo ele não dizia declaradamente para aqueles homens que eles eram enfermos, mas eles não se sentiam enfermos, então o que ele dizia? Eu vim para os pecadores, eu vim para os doentes. Eu sou o médico e aquele que está doente é para esse que eu vim. O são não precisa de mim, como se tivesse alguém que não precisasse de Jesus. Como eu vejo muitos, eu cansei de ver dentro da congregação cristã no Brasil, pessoas que de fato não precisam de Jesus. Jesus ele é totalmente supérfluo e irrelevante para elas. Talvez eles escutaram alguma coisa, às vezes eles até cantam no inário, às vezes eles abrem as coisas em nome de Jesus. Como Jesus disse, muitos me dirão naquele dia, Senhor, fiz isso no teu nome, fiz tudo no teu nome, Senhor. Eu não te conheço, meu rapaz. Você usava meu nome como se fosse um amuleto. Você não me compreendia, você não me conheceu, você nunca buscou nas Escrituras compreender quem eu era. Nunca amou as Escrituras, nunca amou os textos que testificam de Cristo. Sempre menosprezou as Escrituras. Mas voltando no nosso assunto. Aí Pedro era evangelizado, já havia recebido o Espírito Santo e começou a pregar para aquela multidão. Atos dos Apóstolos 2:13. Leia bem o que Pedro faz lá.
Ele diz as minhas palavras, dai ouvidos às minhas palavras. Ele não disse assim, dai ouvidos à palavra de Deus, porque eu vou falar agora tomado por Deus. Ele não mudou a voz, ele falou com a própria voz dele, e está muito claro isso. Ah, mas onde está escrito isso? Meu irmão, ele estava consciente, e ele fez o quê? Abriu a escritura. Mas Pedro, ele não era um indouto? Não era um homem sem conhecimento da escritura? Mas ele pregou usando Joel. Ele pregou para aqueles homens falando de Jesus. Você pode ver em todo o texto. Fica muito óbvio que em todo o texto ele está falando de Jesus. E daí, em Atos 2, no versículo 41, 3.000 almas se batizam. Olha que coisa mais linda. E eles se batizam porque foram impulsionados até a água, porque o Espírito pegou eles e eles não conseguiram ficar mais nos seus bancos, e eles foram lá, como muitos falam na congregação, né? Irmão, nem sei, na hora que eu vi eu já estava na água. Ou seja, algo levou ele até lá. Ele não foi batizado por ele mesmo, ele não foi consciente, ele não se arrependeu, ele não confessou Jesus como seu Salvador. E ele foi para a água tomado por alguma coisa, por alguma emoção muito forte, eu não sei o que acontece, tá bom? Mas eu sei o que aconteceu comigo, eu sei explicar o que aconteceu comigo. E o apóstolo Pedro, ele só citou Joel? Não! Ele citou Davi, ele foi abrindo as escrituras e mostrando para eles. E como que ele sabia das escrituras? Leia lá em Lucas 24. Lucas 24, 45, Cristo deu a eles a condição, o poder de compreender as escrituras. E se você voltar um pouquinho no Lucas 24, ali em Lucas 24, no versículo 27, se eu não me engano, ou 17, eu vou colocar o texto aqui para corrigir algum erro meu, está escrito claramente que ele abriu-lhes as escrituras, óbvio, com a boca falando, ele não estava carregando a escritura naquele momento, mas ele abriu as escrituras desde Moisés até os profetas, ou seja, ele varreu o Velho Testamento, falando para eles que Jesus era o Cristo. Então, por que Jesus é o Cristo? Nós temos que crer somente? Não, é porque ele é por mérito. De fato, ele é o Cristo porque toda a Escritura testifica dele. E por que muitos, quando pregam nos cultos, eles não descobrem Jesus naquele texto e colocam você no lugar de Jesus? Em vez de falar da Escritura, testificando de Jesus, falando de Jesus, eles falam do quê? De você. Porque eles não conhecem, não foi aberto os olhos deles, eles não receberam o Espírito Santo. Ah, mas o fulano lá fala em língua. E lá na palavra de Deus fala que quando falava em língua lá era um grande sinal de que havia acontecido o batismo do fogo, né? O batismo do Espírito Santo. Meu irmão, vamos analisar essa questão de língua em outro vídeo. Eu vou fazer um vídeo somente falando do dom de línguas, tá bom? E aí eu peço que você aguarde com paciência esse vídeo. Quando ele entrar, você visualize ele para que você venha compreender melhor como que funciona essa questão das línguas, tá bom? Mas eu quero te adiantar, para você que às vezes fica um pouco revoltado aí. 1 Coríntios 14, meu amigo, faça a leitura lá, entenda um pouco melhor como funciona esse dom de línguas. E leia bem em Atos dos Apóstolos 2, que quando aqueles homens falavam em línguas que eles não compreendiam, as pessoas escutavam na sua própria língua. E tinham milhares de pessoas. Eles escutavam aquelas 100 pessoas ali falando em línguas. Se cada um estivesse falando uma língua diferente, ia ser uma bagunça, ninguém ia entender nada. Mas Deus sobrenaturalmente fez com que todos compreendessem na língua natal deles, na língua das quais eles foram nascidos. Eles compreenderam o que aqueles homens falavam. Mas voltando ao nosso assunto aqui, então nós vemos que na pregação de Pedro e na pregação de João, nós não encontramos nada de se você vir eu vou te abençoar, se você não vir amanhã você vai morrer, vai passar um caminhão, você não sabe se você vai estar vivo. Meu irmão, analisa como foi o padrão da pregação do teu batismo. Foi falado de Jesus Cristo? O evangelho de Jesus foi bem pronunciado lá? Você creu no evangelho de Jesus Cristo, por isso batizou, ou você creu numa denominação? Quando eu atendi os cultos de jovens, eu fiz um quiz, né, um questionário para a mocidade. E muitos que responderam, eles responderam da seguinte forma: o que era o crer, do crer e for batizado será salvo? Sabe o que eles falaram? Vários, não foi um nem dois não, foram vários. Crer no batismo da congregação, crer na CCB, crer na graça. Meu amigo.
Então saiba, existem muitos, por mais que você talvez seja um CCBano diferenciado, que ouviu o evangelho na internet, ou de alguma outra forma, você não consegue ser sincero de que você não ouviu dentro da congregação. E você quer passar pano para aquilo que está lá dentro. Meu irmão, conversa com as pessoas, conversa com os demais irmãos teus aí. Começa a analisar no que eles creram quando eles foram batizados. Então é muito simples. Se você não creu no evangelho, você não foi selado com a promessa. E se você não foi selado com a promessa, você só tomou um banho. Ah, não, mas na igreja eu ouvi falar de selo da promessa. Eu vou tratar esse assunto também no vídeo de línguas. Romanos 10. Está escrito lá, se com a boca confessares, com o coração se crê, mas com a boca se confessa. Então nós temos que confessar, assim como Filipe exigiu do eunuco para batizá-lo, que ele confessasse. E ele disse que sim, que ele cria. Então, meu irmão, o mais importante é isso. Ah, mas o eunuco não começou a falar em línguas depois. Meu irmão, pouco importa isso. Alguns Deus fez essa obra, você pode ver até lá que foi o padrão para alguns que se batizaram. Naquelas 3.000 almas não fala nada deles terem recebido. Foi feita uma promessa para eles, mas é muito claro que nem todos falavam em línguas, né? Nem todos profetizavam. Cada um, o Senhor repartia um dom segundo a sua vontade. É a multiforme graça de Deus. Nós fazemos parte de um corpo cheio de membros e membros diferentes, cada um se manifestando um dom diferente. Uns é o dom da sabedoria, outros o dom da ciência, outros o dom da cura, outros milagres, outro língua, outra interpretação. A manifestação do Espírito Santo ela ocorre em cada um de maneira diferente. Mas o mais importante que Paulo fala em Corinto, trazendo a atenção deles para a caridade, da mesma maneira ele fala nos demais textos dele. Em Gálatas 5, ele fala claramente sobre o fruto do Espírito. Meu irmão, isso mesmo é o que prova que a seiva de Cristo está passando nos galhos dela. E hoje ela dá um fruto diferente do que antes. Ela, de fato, nasceu de novo. As palavras dela foram transformadas. Essa obra pode acontecer dentro da congregação? Eu creio, irmão. Eu creio. Para mim, eu ouvi o evangelho fora da CCB. Um homem na rua, ele me evangelizou. Quando eu fui para a congregação, eu lia muitas escrituras. Então, eu, de fato, passei um processo diferente dos demais dentro da CB, porque eu fui evangelizado por alguém que não era de lá. Mas, certamente, se eu ficasse na congregação todos os dias da minha vida, eu nunca tivesse saído, eu até hoje não teria conhecido o evangelho. Mas a graça de Deus me alcançou. Então, esse é o vídeo que eu queria fazer. Eu queria que você meditasse nas palavras que eu disse aqui, tá bom? Então, nós devemos ensinar o evangelho. Como Mateus 28 fala. A pessoa compreendeu, ela confessa, ela é batizada, aí sim, meu irmão, essa pessoa aí, ela é uma remida, ela foi justificada perante Deus. Agora a questão da salvação, nós vemos em Romanos 10, eu vou colocar o texto inteiro aqui, você faça a leitura com calma, você vê que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, que aquele que confessar de maneira nenhuma ficará confundido. Então é óbvio que existem muitos que dizem que creem em Jesus, como Tiago fala na sua carta, que a fé sem obras ela é morta. Então não adianta nada, a pessoa diz que crê em Jesus, mas ela não tem modificação, o fruto do Espírito não se manifesta nela, a vida dela não mudou, ela continua a mesma coisa, pintando e bordando, continua se sujando. É uma pessoa que ela nunca nasceu de novo, ela nunca compreendeu o evangelho de fato. Mas ela fala em língua. Não importa, meu irmão. Essas línguas aí que falam nessas igrejas, nesse monte de lugar aí, isso tudo aí não dá, a gente tem que colocar a luz das escrituras, é como tem que ser, como tá em 1 Coríntios 14. Eu falei que ia falar só em outro vídeo, né? Quero também falar sobre as pregações na Congregação Cristã no Brasil, mas aqui nesse vídeo eu já falei um pouquinho também, né? Você vê como é que é a pregação na congregação e como que era a pregação dos apóstolos. O único assunto de Paulo era Jesus. Ele não tinha outro assunto. Ele não falava sublimidade de palavras, ele não tentava buscar em filosofia, em conhecimentos humanos, não. Ele falava de Cristo. E para muitos ele era um louco, ele era um homem maluco. Mas veja todo o momento em que Paulo tem de defender o evangelho. Ele é tomado pelo Espírito Santo para falar de Jesus Cristo. Ele não fala, que eu vou te abençoar. Ele não fala do segredo do coração de ninguém no sentido... Aquela passagem que fala de segredo do coração é diferente. Você tem um óculos, né, uma ótica dentro da congregação que te faz entender de maneira errada, equivocada aquela passagem. Você acha que é falar o que aconteceu ao longo do dia. Então abra lá em Atos dos Apóstolos, eu vou colocar aqui o versículo,
aquela mulher que ela adivinhava. O que ela fala é algo mal? Ela dava muito lucro para os seus senhores. Ela era uma adivinha, eles estavam vacinados com isso. Hoje em dia a gente se maravilha. Muitos vão para a congregação, vê um espírito de adivinho lá e se convence daquilo lá e acha que, Deus falou comigo, porque ele falou que era Deus. Safado, mentiroso, te enganou. E às vezes, como eu fiz, na simplicidade, nem sabia que estava te enganando. Meu irmão, vou encerrar esse vídeo. Que a paz de Deus, a sua graça, o seu amor permaneça no teu coração para sempre. Medita nas palavras desse vídeo. Faça a abertura dos textos que eu citei aqui na tua casa com calma. Ore bastante a Deus e peça para Ele te guiar na sua decisão. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.